E hoje, mais uma vez, começando o nosso podcast É Deus, com o ilustre Matheus Gregório e o meu pastor Cláudio Online, ou melhor, Cláudio Anil. É isso, né? Estamos aqui hoje com o nosso convidado ilustre, né? Nós vamos estar falando um pouco, sabendo um pouco da trajetória e da vida, né? Do nosso amigo Matheus, né? Como é que ele vem se dedicando, né? Vem se empenhando para essa nova trajetória, qual Deus, novo percurso, melhor dizendo, né? A qual Deus está alinhando na vida dele. E juntou três camaradas muito doidos que tem muito de Deus para aprender, mas também que tem muito de Deus para poder passar para você, amigo ouvinte, amigo telespectador. Mas eu quero fazer um convite para você. Assina lá, dê um like lá, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você, para a sua vida e também para a vida de outras pessoas. Seja um patrocinador dessa obra. Quer saber como é que você patrocina? Assinando, dando like, se inscrevendo no nosso canal. Não é isso, Will? Esse Cláudio Online é demais, né? A gente costuma falar. Mas vamos lá. Hoje, o nosso grande amigo Matheus Gregório vai falar um pouco mais do seu testemunho, desde a sua infância até os dias atuais. Né, Matheus Gregório? Primeiramente, quero agradecer o convite ilustre e já parabenizar vocês pelo estúdio, está muito lindo, Deus abençoe. Fico olhando essa estrutura aqui, fico bobo, porque o ser humano ele é esbravejante. Então, quero agradecer esse convite maravilhoso aí e dizer que sou apenas um humilde servo do Deus Altíssimo. É isso aí, Matheus. E queremos saber, hoje estamos aqui começando, melhor dizendo, dando continuidade no trabalho, mas nós queremos saber um pouco da sua trajetória, Matheus. De onde você é, quando você nasceu, como é que você chegou, se você é de Cabo Frio ou não, se você caiu de paraquedas, igual muitos que te vê acham que caiu de paraquedas, se sua vida é igual nós olhamos e vemos, né, um morango ou um leite, né, porque quem está de trás dos bastidores, né, sabe como é que sua vida não foi fácil, mas quem te vê, talvez andando, talvez em postagem, vai achar que sua vida sempre foi um mar de rosa. Fala um pouco do seu trajeto de vida, Matheus. Bom, para os telespectadores, né, meu nome é maior, é Wendy Matheus Cesarino Gregório Daniel hoje Santana. Eu nasci em Cabo Frio mesmo, eu nasci em Cabo Frio e fui morar bem pequeno, né, recém-nascido em Minas Gerais, pai mineiro, minha mãe natural campista. E, enfim, mas sou cabo-friense, vivi toda a minha vida, pelo que eu conheço, nessa cidade linda e maravilhosa, aonde tive uma infância sempre no caminho de Búzios, cresci no caminho de Búzios, sempre tudo foi baseado em igreja, jogar futebol e estudar. Essa foi a minha infância, minha juventude, né? E onde o Senhor moeu bastante aí para que eu me tornasse próximo daquilo que Ele quer para mim. E essa é um pouquinho da minha história. Nasci aqui em Cabo Frio, sou cabo-friense no caso, né? E é isso. Eu entrei na sua vida, né? Eu estou entrando na sua vida através do nosso amigo, nosso irmão aqui, Yuri. Mas eu quero saber como que foi a apresentação, o contato, o conhecimento de você com o Yuri com você, que eu vejo que vocês têm uma afinidade, uma amizade, e pelo que dá para ver, não é agora. Isso aí já parece que é um bom tempo. Fala um pouco dessa amizade de você, da sua juventude, não sei se ele pegou, se não pegou. Então, não, a juventude não. Eu, dando uma continuidade aí, minha infância ela foi um pouco dura, porque foi muito difícil. Eu sou o irmão mais velho de 4 irmãos. Minha mãe, minha mãe foi viúva 2 vezes e ela sempre trabalhou para sustentar a casa e eu, consequentemente, sempre tive que estar ali educando meus irmãos, cuidando dos meus irmãos. Eu tive o primeiro pai, como disse, o mineiro, que faleceu, né? Já um milagre, foi o primeiro contato que minha mãe tem com Deus, foi uma prova que ela fez, que ela passava muita dificuldade
ela até brinca dizendo que eu não tinha leite, eu não tinha iogurte, era só fubá com água. Poucos, o pessoal das antigas vai entender mais ou menos isso, que eu chorava muito, eu sentia muita fome, então ela fazia muito essa mistura para me manter ali, né, saciado, e passou muita dificuldade aí com o alimento. E certa vez ela olhou para o Senhor e falou: se o Senhor existe, é esse Deus aí dessa rádio aí, eu quero fazer uma prova do Senhor, eu quero que você me prove que isso é na minha vida, porque eu não aceito estar sendo humilhada, apanhando, passando dificuldade assim, e o Senhor existindo. Nesse mesmo dia, minha mãe teve um choque de realidade. Meu pai biológico entra no... Essa história o Yuri nem conhece. Meu pai biológico, ele entra num recinto com 2 mulheres. Minha mãe, sempre muito valente, olhou aquilo, achou aquilo absurdo, que a gente passando dificuldade, o cara lá. Enfim, ele pega essas 2 mulheres, entra para dentro da casa furioso e pega ali uma arma e dispara na cara dela. E sai correndo, fugido, desesperado, porque ela estava grávida do meu irmão e eu era um bebê de 1 ano e alguns meses. E minha avó entra dentro desse quarto e começa a sacudir: Tissa, tá tudo bem e tal. E quando vai vir, minha mãe levanta assim, busca a marca de bala e não encontra. Aí olha a parede, uma marca de bala. Então aí já tem o primeiro milagre, até mesmo no nascimento do meu irmão, e é onde minha mãe entra na casa, dando continuidade à minha infância. Logo em seguida, meu pai se suicida, então minha mãe tem que voltar para Cabo Frio e aí tudo mais. Aí conhece meu padrasto, que me criou até os 15 anos. Depois ele também falece. Eu até brinco que minha mãe é uma viúva negra. Ela mandou 2 para a cova, mas é o trabalho... Muitos vão dizer que é o cuidado de Deus, né? Aquilo, se a pessoa não entende o cuidado que o Senhor tem, o que o Senhor tem, fica numa situação complicada, que às vezes Deus quer fazer uma coisa e nós não queremos. E atrapalhamos aqueles que Deus tem uma obra grande na vida. Aí, o destino da vida é o que? O salário do pecado é a morte. Então, infelizmente, eles tiveram aí o fim da recompensa do pecado deles. Então, desde a infância eu tive muita dificuldade pela falta paterna e tudo mais. Foi muito difícil para mim ingressar no mercado de trabalho. E eu até os 18 anos eu fazia curso, já era formado em assistente administrativo, já tinha curso de psicologia, RH. Meu sonho era trabalhar para grandes empresas, seguir plano de carreira e tudo mais, né? Como qualquer um. Enfim, e nada, cara, nada. Até os meus 18 anos ali eu não tinha uma carteira assinada, 19 mais ou menos. Não tinha um trabalho de um salário fixo, um salário mínimo correspondente à época. Sempre eu vivia de biscate, de trabalhos como garçom, seja praia ou festa de noite. Então foi uma infância, uma adolescência muito difícil, como um homem e como um jovem cristão. E isso foi mais ou menos quando a gente se conhece. Eu tive uma oportunidade de trabalhar em uma antiga empresa, que ela era uma empresa muito forte aqui na região dos Lagos. Ela era uma distribuidora, onde chegava a vender milhões por ano. Então era uma empresa para esse jovem que já tinha toda uma ambição, uma ganância, estudado, tudo mais. Era o sonho, cara, eu estou na empresa que fatura, vou ter um plano de carreira aqui, vou chegar onde eu sempre quis chegar. E é onde o Senhor me apresenta o Yuri, através de uma oportunidade de emprego, que ele começa a fazer então parte dessa equipe, e a gente começa a trabalhar junto como vendedores nessa mesma empresa. Então é assim que eu conheço o Yuri, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, nessa empresa aí. Então conta mais um pouquinho como esse Matheus Gregório ficou conhecido em Cabo Frio através dessa empresa. Eu conhecido. Conta mais um pouquinho e a trajetória até o seu novo empreendimento, né? Que você é CEO da empresa Tuivi. Conta mais um pouquinho para nós. Cara, para falar da Tuivi, tem que falar
dessa empresa a qual a gente trabalhou, né? Foi uma empresa que foi uma experiência incrível, por mais que ela não terminou como gostaríamos que terminasse, mas hoje eu tenho uma maturidade de entender os planos de Deus, não entender absolutamente que só Ele, mas de chegar um pouquinho perto da compreensão do que Ele fez na parte final. Eu acabei, pela necessidade da empresa, eu acabei entrando na área publicitária. Já era uma área que eu gostava muito, por causa da administração, e para quem faz aí bacharel em administração, sabe que tem aí segmento de administração em empresas ou marketing. E hoje o marketing ele é muito forte. A empresa que não tem hoje um bom marketing ou que ela não está presente no digital, ela está morta, tá bom? Então é muito importante as empresas estarem inclusas dentro de uma comunidade, uma parceria, seja ele um podcast, seja ele com um influenciador parceiro. É fundamental, na verdade. Quem tem essa visão de negócio, de business, ele está um nível à frente. Que esse nível à frente, o degrau, é o mínimo que hoje o mercado pede. Então quem não está, já está muito em desvantagem. E quem está no mínimo que o mercado está pedindo, tá? Eu entrei pela parte publicitária dessa empresa, eu começo a virar o garoto propaganda da marca, da empresa, gravando vídeo, já começava a ter ali uma expertise onde, se a empresa faz comercial e eu sou o garoto propaganda, eu dependo de comissão. Se eu tiver em todos os vídeos, todo mundo vai me conhecer. Se todo mundo me conhecer, vai comprar comigo. Então eu vou acabar ganhando muito bem por causa disso. Sim. Então eu fui para essa parte, virei o garoto propaganda da empresa, amei os holofotes, todo mundo conhecendo meu nome, aquela autoridade de pessoas chegando lá, fala Matheus e tal, e fazendo algum slogan ou alguma coisa que eu tinha acabado de trabalhar naquele mês, alguma ação. Aquilo gerou uma coisa em mim muito boa, só que uma coisa muito perigosa também, pastor. Foi uma coisa que alimentou algo que já tinha aqui em mim. Que não foi o diabo que foi lá e colocou, já tinha aqui em mim. Foi o meu ego. A minha arrogância começou a ser alimentada ali. Deixa eu ficar altiva, né? Comecei a me sentir, cara. Tu pega aí um menino que não era nada, que mal tinha um dinheiro para sair com uma namoradinha, para festividade, mal tinha um dinheiro para comprar a blusa da festividade, não sabia até os 19 anos de idade que era um cinema, que era um Bob's, um McDonald's, e todo mundo tirando habilitação, saindo, tendo namorada, gastando. Pensa aí a mente de um ser humano quando começa a ver dinheiro. Então já começa por aí. E a gente entra numa fase dessa empresa, ao qual ele fazia muito marketing da empresa, e nós trabalhávamos ali por trás das câmeras, aonde nós batíamos metas e mais metas. Então aquilo a gente cada vez ficava mais conhecido e com aquilo, né, o ego e o dinheiro lado a lado. Então a gente começou a se posicionar, se sentir, achar que nós poderíamos fazer tudo e passar por cima de todos. Essa é a verdade do ego, né? Eu sou o melhor, eu tudo posso, eu tudo quero. Não, o mais engraçado é que às vezes o bastidores, né? Quem tá assistindo vai pensar, uau, esses caras recebiam quanto? Pra estar nessa situação aí. Não, e o mais engraçado é que a gente recebia um salário normal. Um salário mínimo, mais uma comissão que era R$500, às vezes, não raramente, era constante, um salário dobrado, digamos assim. Então, eu recebia naquela época ali uma média de R$3.000, R$2.000, chegava até uns R$5.000. Mas o ambiente não dava, o ambiente fazia com que R$500 virasse R$5.000. Pastor, eu aprendi isso com o próprio Yuri. Quando o dinheiro caía na mão, eu começava a desejar e a viver daquela providência, daquela provisão. E eu entendi que o amor era real. O amor literalmente era o real. A gente saía para festa, para balada, para as coisas do mundo, cara, o dinheiro voava, mas a gente era muito amado. Olha que louco. A gente buscava amor e gastava tudo, se matava de trabalhar,
éramos humilhados, por muitas vezes a gente foi muito humilhado por causa de centavos para bater meta, para conseguir se sentir amado. Isso foi o maior insight da minha vida, quando eu cheguei a essa percepção de que nada daquilo é verdade. Então, eu saio da linha publicitária, viro gestor dessa empresa, com muita dificuldade. Era uma empresa que gerava muito dinheiro, então era muito roubada. Como eu já era uma pessoa que já entendia de como funcionava, de todo o sistema de gestão, processos, venda, tudo mais, eu, com muita luta também, entro para a parte administrativa. E aí começa uma outra fase da minha vida. Dá para ver, Matheus, que você é uma pessoa muito família. Deu para ver com as coisas que você tem contado aqui no seu testemunho. Eu quero saber de você, de verdade. Não sei se alguém já fez essa pergunta para você ou se você se avaliou. A ausência do seu pai te impulsionou a buscar, a querer, a ser grande, a crescer, a ser o top? Ou foi um ponto negativo na sua vida? Porque está falando assim, tá falando que o ponto de perder meu pai foi um ponto positivo? Não. Tem perca em nossa vida que nos impulsiona a fazer coisas. Se tivesse ganho, talvez não teria alcançado, obtido. E parece que você é um camarada muito família. E como você está dizendo aqui, você foi o pilar da sua casa. Por mais que você teve irmão, sua mãe, mas você foi o pilar, com a ausência do seu pai. Me fala um pouquinho. Cara, eu chego a me emocionar, porque você tocou literalmente em alguma coisa que, tipo, é uma ferida ainda como ser existente, né? A ausência do meu pai me motivou, mas também me desmotivou. E eu não falo, tipo, que vão olhar, eu tive um pai biológico, eu perdi. Eu tive um pai de criação, eu perdi. Aí, com muito tempo depois, eu tive o meu padrasto hoje, que é um pai, que nenhum pai fez, ou acho que nem faria, conhecendo a personalidade deles, não fariam. Mas doeu muito, cara. Doeu muito essa ausência, ver as pessoas assim tendo um pai, coisas simples, ensinar a dirigir, conversar sobre mulher, conselho, me doeu muito, cara. Eu me fechei muito, eu me transformei em alguém que não era para me ter transformado, até mesmo com meus irmãos. Os meus irmãos, eles viram, não um irmão, mas um pai ditador, um irmão mais velho ditador, porque era como eu tinha aprendido. Só que em outra parte, eu via muito meu pai bater na minha mãe, eu via ele não gostar de trabalho, viver de coisas ilícitas. Então, sim, me deu um combustível surreal de querer ser totalmente contra. Cada palavra que ele proferia contra a minha vida, dizendo que eu era um paiacã, um babyloide, um bobão. Então, tudo que ele proferia para mim, eu pegava aquilo. Tem uma parte da minha vida que eu peguei, cara, eu não sou isso, eu sou algo a mais. Eu sou um cara que, tipo, vou romper, cara, e eu vou provar para ele que eu não era nada daquilo que ele falou. Então, sim, foi um combustível, mas também a ausência paterna do papel verdadeiro de um pai foi muito forte. Até um insight que eu ouvi de um presbítero, que eu era uma pessoa... eu era uma pessoa, como eu posso dizer, diferencial, especial, porque eu tinha um único pai e ele era o melhor pai de todos. Eu demorei muito, entendi naquele dia, saí irritado, nada a ver, Deus é pai de todo mundo, qual é a diferença para mim e para os outros, nada a ver. Mas quando eu comecei a viver certas coisas e olhar para o céu e dizer, cara, obrigado, é o Senhor. Então, se não é Deus, eu não sou nada. Se fosse as palavras de Uri, e se fosse a vida de Uri, ia falar que ele botou o podcast a Deus por causa desse trajeto, dessa história de vida. Mas tem centenas de pessoas nos ouvindo agora. E eu creio e acredito que tem pelo menos mais 100 pessoas
vivendo um pouquinho da sua história. Queria que você liberasse uma palavra para essa pessoa que talvez perdeu o pai ou perdeu a mãe e está pensando, acabou meu mundo, acabou meu chão, está desesperançado, não quer voltar a estudar, não quer meter a cara num curso, não quer mais ser nada ou ninguém na vida. Eu queria que você liberasse uma palavra para essa pessoa agora. Ou até às vezes entra até em depressão. Mas tem muito, verdade. Verdade. Não tem palavras nunca que vão poder resumir, vão poder saciar o que você está sentindo agora. Quando eu perdi meu pai, eu escolhi me tornar um personagem. E foi durante anos eu vivi aquele personagem. Eu tentei replicar uma imagem paterna para os meus irmãos. Eu tentei trazer para os meus irmãos alguma coisa que eles nunca tiveram. Carinho, sustento da parte paterna. Só que eu falhei. Falhei em tudo. Afastei meus irmãos, afastei as pessoas que me amavam. Eu deixei de ser feliz. Eu deixei de conhecer pessoas. Eu deixei de me relacionar com pessoas. Afastei amigos. Porque eu dava problema para todos. Eu dizia que todo mundo tinha um problema comigo. Mas na verdade o problema era aqui. Então o que eu quero liderar para você hoje não são palavras. É o Espírito Santo. Porque é Ele. Só Ele pode cuidar de você. Só Ele pode te confortar, te abraçar, te trazer de volta do mundo dos mortos. Só Ele pode te fazer dormir. Só Ele pode te curar dessa depressão. Nós vivemos com um mundo onde a ansiedade ela reina. O psicológico ele tem sido algo surreal. Acordamos, já pensamos em dormir. Dormimos, já pensando em acordar. Forte. Mas é Ele, cara. É Ele. Tudo que eu vivi, tudo que eu estou vivendo, nada isso foi por isso aqui, ó. Pelos meus braços fortes, cara. Então a palavra que eu quero liberar para você hoje é: não desista, permaneça. Eu vou ousar em utilizar a palavra dele e abrir uma metáfora. O Senhor diz para Judas, 7 vezes 70, que no judaísmo praticamente ele estava dizendo, numa figura de linguagem, é perdão perfeito ou infinito, sempre perdoar. Eu quero dizer para você agora, 7 vezes 70. Tente de novo. Tente 7 vezes 70. Não é esse resultado que você buscou, não. É infinitamente. Não desista. Infinitamente. Continue infinitamente. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Aleluia. E quando ela vem, aí prepara a mesa, porque há festa. E é isso que eu quero liberar para você, o Espírito Santo de Deus. E eu fico muito feliz, né, de estar vendo um grande amigo dando o seu testemunho de vida, ao qual nós passamos anos e anos juntos, trabalhando. Eu passava mais tempo com eles do que com a minha própria família. E a gente, igual ele falava assim, poxa, problema. Todas as vezes que nós saímos, era um problema criado. Você acredita nisso? Todas as vezes a gente se reunia, se divertia, matava a carne, porque era a verdade, mas sempre tinha um problema, sempre acontecia algo para nos mostrar que Deus ainda estava nos amando, nos querendo trazer nós de volta. Porque todas as vezes que nós saímos, às vezes saía eu e ele e um grupo de pessoas, e sempre voltava eu e ele, porque ele me dava carona, ou eu dava carona para ele, e ali nós vínhamos conversando sobre a noite. E o engraçado é que sempre terminava falando de Deus. Você viu? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas Deus nos livrou. Era vários livramentos. Ou Deus está fazendo, ou sempre nós tínhamos aquilo. Cara, o que nós estamos fazendo? Deitávamos a cabeça no travesseiro e sempre estávamos ali tristes. Nos alegrávamos de segunda,
nos alegrávamos de sexta até domingo e vinha a depressão de segunda-feira. O bolso vazio, você vazio por dentro, as pessoas ali ao qual estávamos reunidos não sabia mais nem o nosso nome, não entrava em contato, não perguntavam se nós estávamos bem. E a fase foi assim, durante anos, batendo cabeça, mas ele vai contar um pouquinho também da sua fase do namoro, do deserto, que ele passa por certos ventos, tanto financeiramente, espiritual. E eu quero ouvir mais um pouco, porque eu conheço muito da história, mas quem conhece mesmo a história é quem vai contar, que é o Matheus Gregório. Antes do Matheus contar, eu queria te pedir te fazer um convite. Se inscreva no nosso canal, dê um like lá. Eu sei que tudo está sendo dito, falado aqui. Se você não está vivendo, tem alguém que precisa ouvir isso aí. E Matheus agora ele vai entrar num assunto, irmão. Ele está recém-casado. Se eu fosse você se inscrever nos nossos canais, é Deus. Podcast é Deus. Veio para abalar a estrutura da região dos lagos e também trazer mudança para sua casa, para sua vida, para sua família. Hoje nós estamos entrevistando o Matheus. Amanhã você vai estar passando de frente ou vai estar comentando com alguém: poxa, eu conheço aquele rapaz, o testemunho dele mudou minha vida, o testemunho dele me deu uma guinada no meu trabalho, que eu consegui dar a volta por cima. Eu tenho certeza que está sendo edificante, mas você tem que se inscrever no nosso canal, dar um like lá. E conta um pouco, Matheus, como o Yuri disse, você está recém-casado. O homem te tá tirando voando, do lua de mel para poder trabalhar essa entrevista. É surreal o que o Senhor faz. Não, mas não fala do casamento não, sempre foi bom. Mas fala até chegar a esse ponto de hoje, no casório, por favor. Aí foi prova. Muita prova. Porque tem gente querendo desistir, você acredita? Tem gente que já está com aliança, que está com data de casamento, mas quer desistir, Matheus. Porque está pensando que tudo é fácil. Está pensando que tudo vai ser como planejado. Mas fala um pouquinho, que eu já sei que não foi como você planejou. Bom, meu relacionamento veio inesperado. Eu ainda desviado no mundo, num jogo do Flamengo. Engraçado, né? Inside, né? Acabou de vir inside. Eu me desvio na Libertadores de 2019. E quem é que leva ele? Conhecendo. Não, você vai, vamos comigo. Só que eu já estava tão cansado, tão machucado de muitas coisas. Eu não vou falar do evangelho, de pessoas. Que a vida é dura, a vida é muito dura, e a gente cansa, a gente é ser humano. O fardo não é leve, é pesado, mas porque a gente não entrega o fardo a quem diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, que eu sim, eu vos aliviarei. Eu não entregava o fardo para ele, eu servia a ele, mas eu não entregava a ele. Então eu, cansado, desvio na Libertadores de 2019, Flamengo campeão, eu com o ego daquele tamanho queria mostrar que eu era o cara, que eu fazia acontecer, dou com licença, Espírito Santo, e começo. Não tive a coragem nem a maturidade de, vou pegar um banco, vou tentar continuar, não. Recomeçar, né? Eu já estava cansado, eu falei: quer saber, vou me dar uma nova oportunidade, cara. Vou provar para mim mesmo que eu sou bom, que eu sou um homem, que eu sou um cara, sabe, do momento. Vou fazer, me desculpa a expressão, mas eu vou fazer o inferno nessa cidade. Eu vou fazer acontecer. Enganado, eu. Então, no jogo do Flamengo, a minha atual esposa, minha única esposa, óbvio, ela vê um story de uma conhecida e tal, comenta: esse menino vai ser meu. Ela comenta pra menina e tal, a menina marca o meu @, ela vai, me segue, começa a conversar, eu no mundo, quem tem de pinguim ali, não deu muito tempo, eu já chamei ela pra sair, saímos e tal, só que a garota sai comigo em uma postura e depois age comigo em outra postura, com o pé no freio e embreagem, e freio de mão junto. Você tá no mundo nessa daí? Eu olhava aqui, assim, e olhava pra ela: não tá condizendo com isso aqui não. Essa burocracia pra cima de mim, Enfim. Então, ela cativa, ela fez uma coisa que
Eu sempre fui um cara muito de, como você falou, de família, de palavra. Ela fala que só iria conhecer minha família quando fosse minha namorada. Isso a gente se conhecendo em um mês. No meu aniversário, né, dentro desse período, minha família iria festejar, ela estava comigo, então, tipo assim, não faria sentido de eu não apresentar para minha família, e eu também tinha uma regra, eu só apresentava namoradas para minha mãe. Então, eu fui lá e eu usei, cara, eu vou pedir ela em namoro, vou surpreender ela. Então, eu surpreendo ela pedindo ela em namoro no dia do meu aniversário, e a gente começa ali a namorar, ímpios. Ela me chamou para morar junto, passava muita dificuldade em casa, jovem, adolescente. Se é um conselho que eu posso dizer para você, desfrute da sua juventude. Não tenha ansiedade, pressa de coisa alguma. Salomão, em seus provérbios, ele vai aconselhar isso. Se eu entendesse, porque ouvir eu já ouvia, saber eu já sabia, mas entender é outro nível. Se eu entendesse, eu estaria em outro nível. Mas enfim, eu começo a morar com ela, namorando, morando junto, isso íntimo, e viver coisas que eu não imaginava. E começa um caos aí no nosso relacionamento, né, onde Deus começou a apertar, idas e vindas, terminava, depois voltava, terminava, voltava, até o último término, que foi muito doloroso para mim, onde eu já estava cansado de tudo, do mundo, a empresa ao qual a gente começou a falar já estava ali em processo de falência, só que o ego não deixava a gente cair a ficha, as coisas estavam muito difíceis, a gente trabalhava, não tinha uma certeza de receber o salário, as coisas em casa ficam muito difíceis, a gente termina, eu vou voltar morar na casa da minha mãe. Então, uma pessoa que já tinha uma casa, já tinha ali um relacionamento, vivia casado, voltar a morar com a mãe foi um baque muito grande. E o pior, com a vida financeira desestruturada, aí volta aqueles fantasmas lá do início. Você vai voltar tudo que você viveu ao passado. Você vai voltar a mendigar o pão, você vai voltar a não ter nada, você vai voltar a perder todas as oportunidades da sua vida. E aquele medo, aquele caos no meu psicológico, e eu saía, tentava ali, mas não era a mesma coisa, e eu comecei a pensar, cara, eu vou honrar uma palavra que eu disse que esse ano ia ser diferente, eu ia pelo menos visitar. Então eu começo a visitar o ministério, onde eu voltei para o Senhor, e Deus fez um trabalho profundo na minha vida, de revelações, de aposta. Minha pastora, ela foi uma grande investidora na minha vida. Eu, ainda no mundo, o Senhor fala com ela uma coisa que eu nunca vou esquecer. Onde a religiosidade ficou de lado, eu era mais religioso que ela, como pastor da própria igreja ali. Ela vem com o direcionamento do próprio Deus para a minha vida, eu digo não. Porque, olha que louco, porque a minha religiosidade, mesmo eu afastado, não deixava. Porque ela fala que eu era pro altar. E ela manda eu subir, que Deus estava falando que era para me subir. Um cara que estava desviado aí quase 5 anos, subir, pegar o instrumento e o levita da casa do Senhor, quem tinha revelado para ela, quem tinha falado com ela. Então, foi daí para muito mais profundo, aonde o Senhor me fez mergulhar no Rio Jordão. Aonde eu me esvazio de mim e ele começa a entrar, eu muito machucado, separado, a mulher vivendo o mundo, e eu só pensava nela com oração. Deus, eu falhei, era para mim ter orado por ela, eu não orei, porque eu era conhecido na palavra, mesmo no mundo, eu conhecia, eu era levita da casa do Senhor, eu tinha que ter levado o Espírito Santo para dentro da minha casa, cara. E quando eu perdi tudo, eu vi o grande erro da minha vida. Não ter o Espírito Santo. Ter trocado ele pela Libertadores do Flamengo, pelos meus desejos. Por uma vida de relacionamentos sujos. De prostituição e libertinagem. Então, o Senhor me tira tudo. Quando eu entendi que eu tinha que lutar pela vida espiritual dela,
sem ter na minha mente de voltar, algo aconteceu. Eu começo a orar pela vida dela, pela família dela, e o Senhor faz um mover, a gente volta, e eu volto com ela ainda indo para a igreja, mas não firme. E naquela primeira semana eu digo assim para o Senhor: Senhor, como que eu falo para ela que agora eu estou indo para a igreja? Cara, mas uma coisa eu te digo aqui, eu vou falar para ela, mas se ela não quiser, eu vou largar esse grande amor para viver o meu maior amor, que é o Senhor. E eu já preparei o meu, porque às vezes a gente fala, é tão lindo, mas às vezes a mente não corresponde com o que a gente tá aqui. Aí eu comecei a programar aqui, eu vou tomar essa atitude, queira ela ou não, queira eu ou não. Ela chega para mim um dia do nada: amor, eu tô cansado de viver isso. Vamos para a igreja? Aí eu olho pro céu, o olho todo cheio de lágrimas. Eu, obrigado, Jesus, obrigado. Cara, eu ia conversar isso contigo. De falar que agora tem que ser diferente, porque eu tô indo para a igreja. Meu Deus. E não é só ir para a igreja, agora eu prefiro o Espírito Santo. Ter uma intimidade, uma comunhão, um relacionamento com o Espírito Santo. E eu quero que ele entre no nosso relacionamento. Depois que o Espírito Santo entrou no nosso relacionamento, pastor Cláudio, tudo mudou. Mas não foi fácil. Foi um ano de rejeição, de tentar se separar várias vezes, e os dois buscando a mesma coisa: estar junto no Senhor. Era dias de sentar e falar: nossa, o que acontece? Que a gente não consegue viver aquela primícia do amor. A gente está junto por estar, e eu ficava naquilo: Jesus, eu não mereço isso, cara. Se foi o Senhor que nos reaproximou, o Senhor tem que fazer. E eu ficava naquilo: cara, eu só vou sair se o Senhor falar, saia. Porque não é isso que eu quero para ti. Mas não é possível que tudo isso aconteceu e o Senhor, tipo assim, não estava no negócio? Foi eu sozinho? Então o Senhor falava: sou eu fazendo uma grande obra. Meu Deus. Estou cuidando de tudo. Aí eu só lembrava do louvor: estou cuidando de tudo. Espera mais um pouco. E ficava aquilo: eu, calma. Cara, e ele fez. Deus libertou a gente de espíritos que eu nem sabia que isso era capaz. Eu vivia natural. Quando o Senhor começou a revelar que tinha principados e potestades que lutavam contra o nosso relacionamento, eu até olhava assim, cara, e dizia: Yuri, mano, eu devo ser um cara muito, muito bom. Ou eu devo ser algo que o Senhor tem como alguém, um guerreiro forte no batalhão do Senhor, pro diabo ter tanta fúria na minha vida, cara. Eu sou só mais um, mano. Não é possível que o diabo utilize as melhores ferramentas dele para tentar separar o meu relacionamento. Quem sou eu? Nosso pensamento é esse, né? Sou nada, fazendo nada. Tô fazendo nada pro caminhão. Quem sou eu? Quem sou eu? Foi a pergunta que eu me fiz. E o Senhor me revelou. Ele me revelou. Mas também Ele libertou. Ele libertou tudo que lutava contra a família da minha esposa. Eu estou falando de maldições hereditárias, principados e potestades que trabalhavam contra para se cumprir o que eles disseram que ia se cumprir na vida dos antepassados dela, da bisavó dela, da avó dela. É forte. É demais. Forte demais. E ela tinha que responder por isso. Mas a Bíblia vai dizer por isso. E o Senhor é fiel na palavra. Então o diabo ele chega e apresenta ali ao Senhor. A sua palavra diz que eu posso tocar até a 4ª geração. E aí? Não pode contrariar com a palavra. Sim, não negocia. No mundo espiritual não quebra propósito. Não quebra. E igual você estava falando, é interessante, de 70 vezes 7, a gente tem que aprender a recomeçar, pastor. Porque a gente vai falar ali no mundo de hoje, a gente joga um joguinho e perde, dá game over, a gente faz o quê? Recomeça e vê aonde errou. Então você que tem errado e sabe aonde está errando, recomece.
peça perdão, porque Deus quer sim restaurar casamentos, Deus quer sim fazer na sua vida, mas isso tudo depende de você, meu amado ou minha amada, porque assim como restaurou o casamento do Mateus, teve um tempo, um tempo separado que Deus separou para os dois estar juntos de novo. Assim Ele pode fazer na sua vida, é só crer. Comece a buscar as coisas de Deus, que Deus vai começar a fazer. Eu não sei o que você está passando ou o que você está passando, mas Deus sabe. Deus conhece as suas orações, Deus conhece no seu íntimo, e eu te digo, se for a vontade de Deus e se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Então acalme o seu coração, comece a buscar a Deus, que Ele vai começar a fazer tudo novo, vai recomeçar de uma forma que vocês jamais viveram, aonde você vai falar que só é possível porque é Deus. Amém. É interessante que o que você está contando, Mateus, que vocês caminhavam, vocês fizeram um voto com Deus, mas tinha legalidade, principados que precisava ser quebrado, maldições que precisavam ser anulado na vida de vocês. Então, tem pessoas que passam por isso hoje, tem pessoas que não conseguem ir para a igreja em paz, tem pessoas que não conseguem viver em paz dentro de casa e falam, estou errando em quê? O que eu fiz de errado? Pessoas, estou falando aí ímpia, não, estou falando para pessoas crentes. Deus usou a vida de vocês como exemplo aqui, através do testemunho, para falar que tem pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você está passando, não sabe por que as coisas não fluem, não sabe por que as coisas não estão dando certo, é porque tem maldições hereditárias que tem que ser quebradas ainda. E você, Mateus, você colocou uma chave na ignições de pessoas ali. Pessoas viu o painel do carro acender e vai falar, agora não, né, para quê? Tá com combustível, tô com cinto, abaixei o freio de mão. O que está faltando? Está faltando quebrar alguma coisa no mundo espiritual que não foi quebrado ainda. E está sendo muito edificante, Mateus, que você, todo momento, você fala que Deus está fazendo. Você não fala que Deus já fez. Você está recém-casado, você fala que Deus está fazendo. E foi fácil. Está sendo fácil, melhor dizendo. Está sendo fácil, Mateus? Não, eu, depois de noivado, eu entendi isso. Eu achei que quando eu recebi uma profecia, que quando eu assinasse um papel, a minha vida ia dar um giro, algo muito forte. Muita gente que tem medo de contar bênçãos, né? Ou não volta para contar, né? Recebe e sai. Fica em silêncio para compartilhar e não perder. Que Deus é seu. Só você é capaz de fazer perder ou de não receber. Eu fiz uma oração para o Senhor quando eu quis voltar. Quando eu quis, não. Eu aprendi isso com meu padrinho, pastor Cláudio. Não, Senhor. Ainda não estou perdendo bem. E, cara, ele e minha madrinha, a pastora Aida também, eles me ensinaram algo muito forte da parte espiritual. Eles são muito conhecedores dessa parte. E eles me deram esse insight. Que o Senhor, ele não retém nada. E tudo está nas suas mãos. Basta apenas o arrependimento e a obediência. Eu fiz uma oração, Senhor, eu quero de verdade, mas me ensina qual que é o princípio da tua palavra. São muitos livros, mas resume para mim. E aí ele fala, porque para mim é melhor obedecer do que sacrificar. Quando eu entendi isso, eu olhei todo o Antigo Testamento sendo a mesma coisa sendo repetida. Porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Se Eva obedecesse a Adão, se Adão obedecesse a Deus, não tinha pecado. Se não tem pecado, não tem sacrifício. Às vezes a gente quer fazer propósitos, jejuar, fazer um monte de coisa. Não estou invalidando. Muito pelo contrário. Mas a gente quer sacrificar, não quer obedecer. Eu acho engraçado que as escrituras já dizem, porventura, não vale, acha que eu me agrado. Onde que o Deus fala? Acha que eu me agrado?
em holocaustos, em sacrifícios, em oferendas e nananana? Não é muito mais simples obedecer? Então, quando eu botei isso como raiz na minha vida, algumas coisas começaram a ficar mais rápido. Os processos começaram a ficar mais rápido. E o segundo insight que Deus me deu, arrependimento. Para quebrar a maldição hereditária, arrependimento. Não remorso. Arrependimento. E não tem sido fácil. Depois do noivado, eu achei que, poxa, já nos arrependemos, estamos firmes no Senhor, já estamos no propósito para casar, ficamos no celibato, então morando junto, não nos tocávamos como marido e mulher, então ficamos ali durante meses. E para o homem é difícil, para a mulher também, mas para o homem mais difícil ainda. Então foi um processo difícil, onde olhar as acusações, fulano é do Ministério de Louvor, mas fulano é casado com fulano, não é casado. Como assim? E tal, e não sei o quê. Mas só quem conhecia do nosso interior, na nossa vida, era só Deus e a nós. E quem confiava em nós, quem confiou ali no nosso ministério. Então eu aprendi muito. E não foi nada fácil. E ainda não é. Não é. Só que o que me ensinou foi o percurso. Se eu vir o mar se abrir, se eu passei pelo mar e meus inimigos não, cara, eu tenho que tirar alguma coisa de aprendizado disso, cara. Jeremias vai dizer, quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Vamos trazer um site hoje para o tempo, hoje na parte da psicologia. Irmão, lembre-se daquilo que o Senhor te fez feliz, ou daquilo que você recebeu. Uau! Para que nos piores momentos você não fique. Poxa, caramba, misericórdia. Doideira, né? É forte. Senhor, vou fazer culto de ação de graça. O Senhor não fez nada. Estou passando por um processo. Estou vivendo um inferno. Lembre-se do que Ele fez. Lembre-se de onde Ele te tirou. Porque com certeza Ele te tirou de algum lugar. Com certeza você pediu algo e Ele te deu. Só que perde o valor. Quando você recebe, perde o valor. Já está em posse, já tomou posse. E está aí o grande insight da tua vida. Não desvalorize o que Ele te deu. Aleluia. Não desmereça o que o Pai Celestial. Nós estamos vivendo num mundo onde tem inteligência artificial, criptomoeda. O mundo é muito acelerado. Olha as invenções dos humanos. Está tudo escrito. No princípio ele era o verbo. Ele já escreveu tudo ali. Está escrito. A tua Bíblia está escrito tudo que já está acontecendo, já aconteceu e o que irá de vir. Meus irmãos, meus amigos, é isso. Hoje estamos findando mais um podcast É Deus. Nós temos 30 segundos aqui. E nesses 30 segundos, iremos deixar uma palavra para a sua vida. E eu, lógico, pastor Claudio, quero começar com esses 30 segundos, usando 10, para pedir a você dar um like, se inscreva no canal podcast É Deus. É Deus. É um prazer estar aqui com esse grande homem, esse grande amigo. Quando eu mais precisei, antes de conhecer o pastor, eu ligava muito para o Mateus, falava muito com ele, porque é um elo que a gente se criou entre famílias de amizade. E hoje está vindo esse grande e lindo testemunho que eu tenho certeza que você do outro lado da telinha, ou em qualquer região, ou em qualquer país, você vai estar sendo alcançado por esse lindo testemunho. E eu venho te desejar que o Senhor faça muitas e muitas coisas na sua vida, porque eu tenho um grande apreço por você. Eu sei que você vai se tornar um grande pai, você já foi um grande irmão, um grande filho, então hoje está se tornando um grande marido, mas que Deus faça coisas grandes na sua vida. Eu amo a sua vida, eu amo a sua amizade, e eu quero que você venha aqui mais vezes, e a Tuivi está nos patrocinando.
Quero agradecer a vocês pelo esse convite, que foi muito especial, bem importante, assim, que eu posso dizer, para todos nós, né? E desde já fazer o convite para vocês. Siga, compartilhe, porque com certeza somos pessoas simples, não somos famosos, pessoas de renome, que você às vezes vai se perguntar quem que é esse Matheus Gregório, quem que é o Yuri, quem que é o pastor Cláudio Nil. Para você não somos nada. E perante os homens não somos. Mas estamos aqui servindo a um único só propósito, tá bom? Então, quero fazer esse apelo para você. Vamos fazer essa corrente do bem, não custa nada. Marca aí 3 pessoas, ou encaminhe para 3 pessoas, só 3, tá bom? E desde já eu quero agradecer a vocês e que Deus lhes abençoe, que venham outros projetos e outros programas como esse, que Deus venha honrar. Passei dos meus 10 segundos. Não, pastor, não, porque essa é a parte 1, tem a parte 2 ainda, onde você vai contar o testemunho, como foi realizada a sua cerimônia de casamento. Para você ficar com gostinho de quero mais, compartilhe, nos acompanhe, nos siga. Podcast é Deus!